muitos tipos de casa, né? Quando a gente fala casa, existe casa alugada, casa própria, existe casa com os móveis embutidos, existe sobrado, existe casa pequenininha de 2, 3 cômodos, existe casa grande de 20 e poucos cômodos, existe casa minúscula, existe casa térrea, existe apartamento, também é casa, né? Casa conjugada, que é uma casa dividida entre duas famílias, existe kitnet, existe casa compartilhada, existe casa com terreno, existe casa sem terreno, existe casa com os móveis embutidos, casa com os móveis antigos. Tem gente até que tem casa, por exemplo, 2 casas, tem casa na praia, tem uma casa no sítio, tem uma casa na cidade, ou tem a casa onde ela mora e daí tem uma outra casa que ela está tentando vender, está tentando alugar, ou é para investimento. Enfim, tem uma infinidade de tipos de casa. Qual tipo pode ou não ser harmonizada com Feng Shui? Quando você começa a ver vídeos sobre Feng Shui, né, uma sessão tira dúvidas, um vídeo específico, geralmente você começa a ver curas, correções de Feng Shui, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando uma pessoa não tem posição de comando, né? A sala dela, ela entra em casa e aí ela tem uma sala com os sofás, tá? Só que esses sofás, eles ficam todos de costas para a porta de entrada. Isso a gente chama de não ter posição de comando. A pessoa está de costas para a porta, então ela não vê o que está acontecendo. Ela não está no comando da casa dela e, consequentemente, ela começa a projetar isso em todas as áreas da vida dela. Ela começa a se sentir sem comando na vida financeira, sem comando no relacionamento dela. Parece que as coisas estão sempre acontecendo pelas costas dela. Ela é sempre a última a saber das coisas. Isso porque os móveis dela estão nessa posição. Aí o que acontece? Quando a gente fala isso, a primeira coisa que a pessoa pensa é: então eu preciso mudar o meu móvel de lugar, né? Preciso mudar ele de lugar. E aí que a gente começa a esbarrar nesse tipo de dúvida. Poxa, Bruna, mas a minha casa é muito pequena. Eu não tenho como mudar o meu móvel de lugar. Ou os meus móveis são todos planejados. O meu sofá não tem como mudar ele de lugar, tá? É um móvel que não tem, é embutido, não tem como mudar de lugar. E aí as pessoas começam a achar que não dá para harmonizar a casa delas. Só que o Feng Shui é justamente isso. As curas e correções de Feng Shui, as ferramentas de Feng Shui, na verdade, né? Cristal, espelho, o próprio baguá, as pedras, os cristais, né? Enfim, as ferramentas, o sino de ventos, tudo que a gente usa, que a gente chama isso aqui de ferramentas, tá? Igual tem as ferramentas lá, tem o martelo, tem a furadeira, né? Aquelas ferramentas mais comuns que a gente conhece. No Feng Shui, a gente chama essas coisas aqui, esses objetos, de ferramentas de Feng Shui, ferramentas de correção, tá? Então, o que acontece? Essas ferramentas, elas são justamente para a gente fazer ajustes energéticos em ambientes que a gente não tem como mudar os móveis de lugar ou que não tem como mudar a estrutura da casa, né? Aqui eu falei, por exemplo, de um sofá, né? Não tem como mudar o sofá. Agora pensa quando você descobre que você tem um banheiro numa área ruim. Se já é complicado muitas vezes mudar um sofá de lugar, o que você vai fazer com o banheiro? Como é que você vai mudar um banheiro de lugar? Você vai ter que reformar a sua casa? E não precisa. As ferramentas de Feng Shui são justamente para isso. Para a gente conseguir deslocar a energia da nossa casa, redirecionar a energia da nossa casa, mesmo sem precisar mudar os nossos móveis de lugar, mesmo sem precisar reformar a nossa casa, mesmo sem precisar mudar grandes coisas. Do jeitinho que a sua casa está, ela pode ser harmonizada, tá? Claro que é sempre melhor a gente não ter uma situação do que ter, né? Então, se você tem a possibilidade de, vi que o sofá está numa posição errada, mas eu consigo mudar ele. Claro que você mudar, não ter um problema, é sempre melhor. Mas se você tem um problema e não tem como mudar esse móvel de lugar, ou não tem como fazer uma reforma,
aí a gente usa as curas e correções de Feng Shui. Então, é justamente para isso. E aí, a gente já responde, né, várias questões aqui. Então, se você mora numa casa com móveis embutidos, se você mora numa casa muito pequena, se você mora numa casa, numa kitnet, com terreno, sem terreno, com os móveis muito antigos, você consegue sim harmonizar a sua casa, mesmo sem mudar os móveis ou mudar o tamanho da sua casa, tá? Sem precisar necessariamente fazer reformas.